ativando o seu destino profético. Ativando o seu destino profético. Nomes, eles estão ligados, na realidade, a algo espiritual, tá? Então, o seu nome, ele está ligado a algo no espiritual. Então, por exemplo, quando a gente fala do nome Yeshua, Jesus, ele carrega em si o seu destino profético, o nome do Messias, que significa salvação para todos aqueles que creem. Então, quando a gente faz esse mapa profético, qual é o seu significado do nome, qual que é a palavra que Deus liberou no dia do seu nascimento, qual que é o principado que a gente tem que guerrear, qual é a tribo profética que nós estamos inseridos de acordo com o mês que você nasceu, qual que é, na realidade, o horário profético do seu nascimento, o dia profético do seu nascimento, a bênção do ano do dia do seu nascimento, qual é o ciclo de vida na qual você se encontra, qual é a pedra preciosa da tua vida, qual que é a sua profissão profética, qual que é, na realidade, o seu ministério, os dons possíveis, latentes na sua vida, qual que é na realidade os dons motivacionais, qual que é a possível festa bíblica regente da tua vida. Então perceba, olha o tanto de coisa que existe a nível profético. E as pessoas, elas não entendem essas coisas. Quando eu falo isso, ai pastor, isso não é mapa astral, que mapa astral, irmão? Ai pastor, isso não é cabala. Não é bala não. As pessoas não conseguem discernir que o mundo espiritual, ele é sincrônico, que as coisas de Deus, elas são simbióticas, elas são sincrônicas. Quando você entrou nessa dimensão, no horário em que você entrou, no dia que você entrou, no mês que você entrou, no ano que você entrou, isso tem na realidade, uma bênção espiritual profunda sobre a tua vida. Profunda! O problema é que as pessoas não entendem isso. Então, olha só. O nome, ele tem um poder profético, muitas vezes. Para o bem ou para o mal. Pasmem. O nome, ele pode ter um poder profético para o bem ou para o mal. Entende? Irmã Lucineide, cabala é recebimento, a gente sabe. A pessoa fala, ai, você estudou isso na cabala. Não quero bala, não estudei na cabala. Quem me ensinou essas coisas foi o próprio Espírito Santo. Entende? Se a cabala ensina isso, glória a Deus, eles estão ensinando algo espiritual que tem valia. Porque as pessoas, vocês viram aqui, as pessoas não sabem o seu destino profético. Elas não sabem naquilo que elas precisam se alinhar, não sabem o chamado. E estão na igreja há muitos anos. Eu ouvi dizer que até se você foi cesárea com data marcada ou pacto normal faz diferença no mundo espiritual. Você ouviu dizer ou você viu um vídeo nosso? Eu falei isso esses dias, tenho falado muito de pacto cesárea. Não só pacto cesárea. Tá? Outros pactos também. Tem alguns outros pactos que fazem o pacto cesárea agendado. Emergencial não, mas o agendado, ele tem uma implicação, sim, porque isso está gerando muitos problemas para as pessoas. Falei isso nos podcasts que eu fiz aí. Pessoal, tem uns que me amam, tem outros que me odeiam, né? Porque a gente fala essas verdades. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Mas abriu uma portinha, entende? Porque tem mulher hoje que não quer sentir dor, essa é a grande verdade. Os doutores hoje, eles querem isso aqui, infelizmente. E isso é regência de Mamon, e isso afeta na vida daquela criança que vai se tornar um adulto, um jovem, um adulto, isso vai ter problemas lá na frente. Mas vamos prosseguir. Qual que é o poder do nome profético? Olha só, o nome Yeshua, que é Jesus, está ligado ao destino profético dele. Qual que era o destino profético dele? Salvação da humanidade. Entenda, o nome de Jesus, ele está ligado à sua vida a nível de destinação profética, ao seu destino profético. O nome Jacó, você aprendeu, tá? Escute aí. Você aprendeu que Jacó, principalmente nos encontros da vida aí, você aprendeu que Jacó significa enganador, mentiro para você.
não sabem, não entendem de hebraico, porque Jacó não significa enganador. O nome Jacó, você sabia que Jacó é o mesmo nome em hebraico para Tiago? Tiago e Jacó, em hebraico, é o mesmo nome. Você sabia disso? Sabe como que se fala Jacó e Jacó em hebraico? Jacó e Tiago, perdão, em hebraico. Iacov. Tanto Tiago quanto Jacó é o mesmo nome em hebraico. Iacov. E o que significa Iacov? Iacov significa aquele que agarra. Por que aquele que agarra? Porque era destino profético de Iacov agarrar o anjo. Entenda, você sabe, está lá em Bereshit, livro de Gênesis, que quando Jacó nasce, ele é de uma gravidez gemelar da sua mãe está grávida de gêmeos, porém Esaú, que era peludo, vermelho, diz a Bíblia, que ele nasce primeiro e Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do irmão, por isso que o nome dele era Jacó, aquele que agarra. Só que as pessoas não entendem. Quando ele está lá no Val de Jaboque, que ele vai ter um encontro com Malar, com o anjo do Senhor, aquele anjo, ele não era o anjo de Jacó, ele era o anjo de Esaú. Ele agarrou, ele teve que agarrar o anjo do seu irmão. Por quê? Porque ele agarrou o pé do irmão quando nasceu. Então, os anjos do Senhor, escuta o que eu vou falar para você, anote isso daí. Existem anjos que ativam o nosso destino. Ai, meu Deus, eu não vou falar isso agora. Talvez hoje eu não vou falar sobre isso. Mas existe um anjo específico que ele é ativador de destinos. Sabia disso? Você sabia que tem um anjo do Senhor que ativa o destino das pessoas? Quando Jacó está no Val de Jaboque e ele segura o anjo, detalhe, o anjo, Malar, o ser celestial, ele tem um horário para subir para a dimensão, através do portal que se abre. Existem portais que se abrem de 3 em 3 horas, de hora em hora, portais maiores, portais menores. Quando deu 6 horas da manhã, estava dando 6 horas da manhã, o Malar diz para Jacó, me deixa partir, porque o pôr do sol é chegado. Traduzido para os dias de hoje, linguagem rogeriana de interpretação. O anjo, ele diz assim, me deixa partir, o meu horário chegou, eu tenho que subir para o portal, eu tenho que entrar na minha dimensão, eu tenho horário. Você sabia que os anjos têm horários? Você sabia que existem horários angelicais? Eu já tenho uma masterclass sobre isso, ativando os anjos nos horários proféticos. Existe uma masterclass da escola Nevoar sobre isso, da escola profética maravilhosa. Entenda. Aquele anjo diz isso, e Jacó fala assim, olha como Jacó tinha um ardil psicológico. Ele diz assim, eu só deixo você subir, eu só deixo você entrar nesse portal, e para a dimensão que você tem inserido, se você liberar uma bênção sobre a minha vida. Aí o anjo, olha só como existem anjos que ativam destino. O anjo diz assim, olha, qual é o teu nome? O anjo pergunta, o anjo sabe qual é o nome dele. Mas o anjo pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, Iacov. O anjo diz, dissestes bem, você é aquele que agarra, ou seja, me agarrou. Agarrou o anjo que era do seu irmão. Por isso, a partir de hoje, o teu nome não será mais Iacov, mas o seu nome será, olha só, Israel. Será que você pode fazer um beicinho gospel aí e falar comigo? Israel. Deixa eu te ensinar hebraico. Mulher em hebraico é Isha. Isha. E tem uns homens machos que falam Ishata. Mas homem é zica no nome, ó. Sou do X, né? Israel.
O seu nome não será mais Yaakov, aquele que agarra, mas o seu nome será Israel, homem de Deus. Homem de Deus. Isso é algo tão profundo que hoje nós temos um país. Nós temos um país que se chama o nome desse homem, Eretz Israel. Sabe o que é Eretz Israel? A terra, Eretz, terra. A terra do homem de Deus. Aleluia. Pelo amor de Deus, você tinha que compartilhar um negócio desse. Eu acho que tem gente que precisa entender. Existem anjos que são ativadores de destino. Você sabia disso? Não vou falar mais sobre isso. Depois vai ter uma parte que eu quero falar só sobre esse assunto. Mas existem, meu Deus, quem está aqui me ligando nesse horário, visita? Existem anjos que são ativadores de destino, anjos dimensionais, anjos proféticos, que ativam o destino das pessoas. E olha só, essa atitude de Jacó de barganhar a bênção do irmão não é pecado? Não é pecado, porque ele não barganhou a bênção do irmão. Isso é um erro teu falar isso. Ele comprou a bênção, ele pagou um preço. Ele comprou, ele fez um prato, o irmão vendeu a bênção por um prato de lentilha. Você sabia que Jacó não enganou Esaú? Sabia disso? Vocês aprenderam muito errado, hein? Jacó não engana Esaú, ele engana o seu pai. O pai ele engana. Ele enganou o pai. Entenda isso. Porque ele mente, ele se passa pelo irmão, mas ele não enganou o irmão. O irmão vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Querido, se você tem uma casa, você vende ela por R$10, o problema é teu, você que está vendendo por R$10. Então ele não enganou o irmão, ele engana o pai, porque ele se passa pelo irmão para o pai. Aí ele enganou. E o nome dele não era enganador, o nome dele significa aquele que agarra. Esaú, ele não deu valor, ele não, na realidade, quis o direito de primogenitura. É por isso que os Salmos, o Terlim diz que Deus amou Jacó. Por que Deus amou Jacó? Porque Deus viu o desejo dele pela brachot, pela bênção da primogenitura. E a Bíblia diz que Deus odiou Esaú, porque ele não quis aquela brachot, ele pouco se importou. E eu lamento dizer, tem muita gente trocando a bênção do Senhor por um pratinho de lentilhas. Por um prato de lentilhas. Entende? Agora olha só, o nome Jacó significa aquele que agarra. Quando Deus muda o nome dele, diz a Bíblia, o anjo fala assim, a partir de agora o teu nome não será Jacó. Será, eu ia falar, Israel, não. Será Israel, homem de Deus. Quando o anjo diz isso, a Bíblia diz que o anjo toca na conjuntura da coxa. No entanto, que até hoje, os judeus, não comem da coxa. Por quê? Porque é uma referência à coxa que foi tocada pelo anjo por Jacó. Até hoje. Entenda, quando o anjo toca na coxa, ele começa a manquejar. Eu vou falar para você, toda vez que a gente tem um encontro com Deus, ele muda o nosso nome. Toda vez que Deus muda o nosso nome, ele muda decreto na nossa vida. Toda vez que Deus muda algo, ele muda a nossa caminhada. Jacó começou a ter uma nova caminhada. Não somente isso, mas naquele dia, a Bíblia diz que o sol se pôs em novo tempo. Olha só, se entende? Houve um novo tempo para Jacó. Depois dali, aí ele precisa fazer algo. Por quê? Porque o irmão liberou muitas palavras de morte sobre a vida de Jacó. E ele tinha medo. Então ele vai fazer o quê? O que todos nós temos que fazer. Ele vai resolver uma pendência relacional. Ele vai resolver uma pendência familiar. Entende? Ele vai resolver algo que precisava ser resolvido. Então, em nome de Jesus, resolve tudo que tem que ser resolvido na sua família. Tem destino que só vai ser ativado quando você tratar as pendências relacionais que você tem. Tem destino que só vai ser ativado quando você tratar
com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe. Tem gente que não consegue fluir por causa das tratativas que você ainda não fez. Como saber isso, pastor? Qual é o meu nome dado pelo Senhor? Joelho no chão e muita busca. Aleluia. Muita busca. Tem que orar. Tem que buscar. Não tem o sobrenome de pai, meus filhos também não têm. Isso é complicado. Mas vamos lá. Então, ele agarrou o irmão ao nascer. Olha só. Agarrou o anjo para abençoar. E recebeu uma bênção, uma brahota. Recebeu uma brachá. Recebeu algo poderoso da parte do Senhor. Deus amou a atitude de Jacó. Pastor, pastor, isso não foi errado o que ele fez com o pai? Foi. Pagou um preço. Pagou um preço. Muito caro. Porque ele teve que sair foragido para a casa do tio, Labão, e nunca mais viu seus pais. Nunca mais viu a sua mãe. Nunca mais viu o seu pai. Isso é terrível. Você não poder ver mais o seu pai, você tem que sair foragido. Isso é terrível. Ele pagou um preço. Porque também, queridos, toda brahot, toda bênção, ela tem um preço muito alto para ser pago. Para o nível que Deus quer te colocar, para o nível que Deus quer te introduzir, existe preço. Existe, na realidade, algo que a gente vai pagar no mundo espiritual. Agora, olha só, um outro nome aqui, eu coloquei só alguns nomes, tá? Só para vocês terem discernimentos. Eliahu. Você sabia que no dia dos sábios judeus, presta atenção, isso aqui, existe dois tipos de tradição. Existe a tradição oral e a tradição escrita nas Sagradas Escrituras. O que é tradição oral? Tradição escrita. Jesus disse assim, lestes o que foi dito? Escrito, tradição escrita. É a Bíblia Sagrada, é o livro, manual do Criador para nós. Tradição escrita. Ouvistes o que foi dito? Tradição oral, passada de pai para filho. Diz a tradição oral dos sábios judeus que quando o pai de Eliahu foi fazer a Brit Milá, que era a circuncisão, no 8º dia após o nascimento da criança, o pai apresenta a criança para o rabinato, ou o Kohanim, o sacerdote, e aí o que acontecia? O pai era perguntado pelo Kohanim, qual é o nome da criança? E ele diz, Eliahu. Eliahu. Alguém olha e diz, mas não é o nome dos nossos antepassados? Esse nome não é conhecido. Quem é Eliahu? Porque a palavra Eliahu significa só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Entende? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. De qualquer forma, ele trapaceou, porque ele se aproveitou da fraqueza do seu irmão e mentiu para conseguir a bênção do pai, pois se passou pelo irmão. Foi o que eu falei. Ele não trapaceou o irmão, é diferente. Ele não trapaceou o irmão, ele mentiu para o pai. O irmão vendeu a bênção. Aliás, deixa eu até falar algo. Todo filho que nasce, ele precisa ser feito o Pidyon Rabem, o resgate do direito da primogenitura. Quem aqui, por exemplo, é primogênito? Quem aqui? Digita aí. Quem aqui? Quem aqui? Eu não concordo com você, irmã Lorena. Eu não acho que Jacó ultrapassou. Ele cometeu trapaça. Não cometeu trapaça. Ele mentiu para o pai, diferente. Para o irmão vendeu porque quis. Diferente. É o que eu falei. Se você vende o seu carro por 10 reais, o problema é teu. O irmão vendeu porque quis. O irmão era inteligente. Agora, quem é primogênito? Vamos lá.